Nós temos sempre nos preocupado porque a população nos outorgou uma responsabilidade nessa casa ser oposição. É a população que coloca na situação, na oposição. Só que também a nossa preocupação é de termos mandatos que contribuam com a cidade, mandatos propositivos, que tragam aqui pautas a serem induzidas. Então, nos norteamos dessa forma. Ainda hoje, temos aqui que voltar no assunto do SAMAI, do Fundo Municipal dos Recursos Hídricos, porque, no entendimento desse vereador, houve hoje uma manifestação do diretor-presidente do SAMAI que não contribui com a discussão. Eu já havia feito uma manifestação no ano passado, quando o então procurador-geral do município se excedeu no debate da Rádio São Francisco. Depois, posteriormente, entendeu que havia se excedido, né, compôs um pouco as suas ideias, e a gente viu que aquele fato foi um lapso, né, de um verbo mal usado no meio de um debate. Agora, a postura do diretor-presidente do SAMAI, hoje pela manhã, tanto na Rádio Caxias quanto na Rádio São Francisco, chamando a oposição de oposição burra, eu entendo primeiro, já falei isso do prefeito, que cada um dá o seu melhor. Entendo que na ocasião o diretor-presidente do SAMAI deu o seu melhor. Mas acho que simplificar uma discussão e uma luta justa, alavancada nessa casa, traduzindo dessa forma, eu posso fazer o inverso, dizer de que todos devem estar errados. A oposição, a comunidade, o Ministério Público, a Justiça em primeira instância, a Justiça em segunda instância, o Pleno do Tribunal de Justiça, que por 25-0 julgou de que a taxa é ilegal, somente o diretor, presidente do SAMAI, é lúcido e inteligente. É tão lúcido e tão inteligente que começa a passar sinais dúbios para fora do SAMAI. Primeiro, é uma crise financeira infindável, né? Um horror, né? Não tem dinheiro para devolver o fundo, né? O SAMAI tem que aumentar a conta da água. Faz opção por comprar carros luxuosos. Faz obra mal feita. Porque quando nós fazemos esse debate nessa casa, do Marrecas, por exemplo, não é um ranço de oposição, é uma responsabilidade enquanto oposição. E quero reiterar essa tribuna que o sistema Marrecas, por exemplo, não está funcionando ainda. E aí, quando nós colocamos essas questões, ao invés do diretor-presidente do SAMAI identificar de que existem problemas, até porque o primeiro passo para se resolver problemas é saber que ele existe, ter humildade para isso e tentar resolvê-los, fica mais fácil. E na onda do Congresso Nacional, que aprovou, né, inclusive regime de urgência para votar a terceirização, e o presidente do SAMAI terceiriza a culpa para a oposição. Então é a oposição que tem a caneta para comprar carro luxuoso, é a oposição que tem caneta para fazer obra mal feita, é a oposição que faz estação de tratamento de esgoto mal feito que sequer funciona. Então, a manifestação do diretor-presidente do SAMAI nos deixa extremamente preocupados, porque significa de que este assunto que é sério, que diz respeito a praticamente toda a comunidade caxiense, porque todos têm ligação de água, trata na base da chacota ou do simplismo político, dizendo que a culpa é da oposição. Ora, se a culpa é da oposição, por que o Ministério Público teve a posição na mesma sintonia e o próprio Judiciário? Então, o que nós queremos alavancar nessa casa é uma pauta positiva de o que fazer agora. Porque a Justiça determinou que o poder público tem que devolver, e esse valor sem atualização, 15 milhões de reais. Se o Ministério Público tivesse agido com rigor, deveria devolver o dobro, porque no direito do consumidor, cobrança devida, tem que se devolver o dobro. Então, nós entendemos nesse momento de que o diálogo deve ser travado com o Procurador-Geral do município, que é quem responde juridicamente pela municipalidade, o prefeito Alceu Barbosa Velho, que quando interessa tem sido um prefeito solícito, quando não interessa tem se resguardado, blindado pela sua base, tem que se manifestar sobre esse assunto. Porque quando é para, entre aspas, inaugurar uma moto, semana passada a motolância foi uma festança de dias. 5 releases, toda uma pompa discurseira para uma moto. Eu imagino que essa moto vai fazer um significado imenso numa população de 600 mil, é importante. Aí quando nós temos assuntos
dessa magnitude, que é um fundo municipal de recursos hídricos cobrado ilegalmente, sequer existe um diálogo sério. Sequer existe um fluxo entre legislativo e executivo que seja dentro da seriedade política. Como vai ser devolvido? É isso que nós queremos saber. Porque, segundo as palavras hoje trazidas pela imprensa, vai gerar um transtorno a ponto de que mais da metade da população não vai requerer de volta. Porque, para unidades habitacionais, o valor corrigido giraria em torno de R$ 100 a R$ 120. Qual é o cidadão que vai constituir advogado para requerer do município R$ 100 a R$ 120? Todos os cidadãos estão informados adequadamente de que podem requerer administrativamente no SAMAI e lá protocolar ofício? Como vai se dar toda essa questão? Então é um assunto de utilidade pública que nós não admitimos que o diretor-presidente do SAMAI, com toda a trajetória, com toda a estatura política que tenha, trate desse simplismo, dessa forma rebaixada, dizendo que a oposição é burra. Eu digo, diante do respeito, de que eu entendo que burra são essas posições adotadas pelo SAMAI. Fazer um piscinão lá do Marrecas, que a água ainda não chegou nas torneiras, engessou o orçamento do município por uns 20 anos no mínimo, e sequer o sistema funciona. E aí fica aquela disputa de versões. Só que, agora no mês passado, quando nós afirmamos que o sistema Marrecas não funcionava, nós fizemos um pedido de informações. E esse pedido de informações confirmou a nossa tese, de que o Marrecas não funciona. Ele capta a água através da represa, passa para a estação de tratamento de água, mas ela não é distribuída. Vejam a pergunta 1, como é que foi respondida. Nós fizemos a pergunta com a seguinte ementa: qual é o volume da água tratada e efetivamente faturada no sistema Marrecas? E informar mensalmente desde a sua inauguração, desde a sua segunda inauguração. Teve a primeira e foi a segunda. E olhem a resposta. Não há informação disponível de produção mês a mês e também não há no sistema de faturamento SAMAI como distinguir qual a parcela do faturamento que coube o sistema Marrecas até o momento. Então, ou seja, a água sai do Marrecas sem controle nenhum. É a única empresa que o seu produto é vendido sem controle de estoque nenhum. Então, é uma situação tão grave que a comunidade caxiense merece uma resposta. Nós estamos falando do Fundo Municipal de Recursos Hídricos e ele sempre tem que vir conectado com o assunto Marrecas, porque esse malfadado fundo foi criado dessa forma ilegal para sustentar essa obra, que foi uma obra na concepção equivocada e faz com que hoje nós estejamos nessa situação. 2 inaugurações, toda a pompa para fora, e aí a resposta vem de que não tem controle do faturamento. Então pode ser 1 litro ou pode ser 1 bilhão de litros. Então é algo que realmente é lamentável e faço apenas essas manifestações hoje para tentar recompor um pouco da verdade daquilo que foi dito hoje de manhã pelo diretor-presidente do SAMAI. Obrigado, senhor presidente.